Olá, vamos dar continuidade aos vídeos de processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Agora a gente tem um exemplo, um conjunto B com dois vetores no R3. Esse aqui é o nosso vetor V1 e este é o nosso vetor V2. Bom, para a gente fazer o processo, inicialmente a gente tinha que construir um conjunto B' formado pelos vetores W1 e W2, e ambos ortogonais entre si. O vetor W1, ele é, por definição aí do processo, o próprio vetor V1. Então aqui ele é 1, 1 e menos 1. O nosso W2, ele é calculado de que forma? Fazendo V2, que é esse vetor dado aqui, menos o produto, na verdade, a projeção ortogonal do V2 em cima de W1. Então a gente tem aqui o produto interno V2 com W1 dividido pelo produto interno W1 multiplicado pelo W1. Este aqui vai ser o nosso vetor W2. Então, em termos de cálculo aqui, vamos fazer o produto interno V2 com W1. O vetor V2, ele tem coordenadas 2, 0 e 1. A gente vai fazer o produto interno com o W1, que é 1, 1 e menos 1. Daí aqui, isso resulta em 2 mais 0 vezes 1, mais 1 vezes menos 1. Isso daqui dá 1. O produto interno agora de W1 com W1. Isso vai ser igual o 1, 1 e menos 1, produto interno com ele mesmo. 1, 1 e menos 1. O que dá 3. Bom, aí agora a gente consegue já substituir valores aqui, né, no nosso W2. Então a gente tem aqui W2 igual o vetor V2, que equivale a 2, 0, 1, é o vetor de coordenadas 2, 0, 1, menos essa razão aqui, né, entre os produtos internos, dá 1/3, como a gente calculou aqui, multiplicando o vetor W1, que é 1, 1 e menos 1. Daí aqui a gente tem apenas uma subtração, né, de vetores, o que ficaria então 2 menos 1/3 na coordenada x. Para y teríamos 0 menos 1 e para z 1, aqui é menos 1/3, aliás, né? Porque aqui é 1/3, está multiplicando todos aqui. Então é 0 menos 1/3 e depois 1 menos dá mais 1/3. Então eu tenho 1 mais 1/3 na última coordenada aqui. Bom, então o nosso vetor W2 equivale ao vetor de coordenadas 2 menos 1/3, isso dá 5/3. Para y, então, menos 1/3 e para z, 4/3. Só fazer aqui a soma e subtração de frações de forma usual. Com isso, a gente obteve, então, os vetores W1 e os vetores W2 desse conjunto B'. O conjunto B duas linhas, que é o conjunto formado por vetores unitários de W, que eu vou chamar de U1 e U2, a gente obtém fazendo unitário então de cada um, e para isso eu preciso das normas, né? Então eu vou ter aqui a norma de W1, que vai ser igual a raiz quadrada da soma de todos esses termos ao quadrado. Então 1, 1, 1, o que seria raiz de 3. E também a norma de W2, que é a raiz quadrada da soma de todos esses termos aqui ao quadrado, né? Então a gente teria 25 sobre 9 mais 1 sobre 9 mais 16 sobre 9. Resolvendo aqui, então, a gente chega em raiz quadrada de 42 sobre 3. Essa é a norma de W2. Agora, para eu atingir o U1, eu vou pegar, então, o vetor W1 e dividir pela sua norma W1 aqui, que a gente vai encontrar, então, o vetor 1, 1 e menos 1,
Tudo isso, então, dividido pelo raiz de 3. Fazendo os devidos cálculos e racionalizando, a gente chega em raiz de 3 sobre 3, segunda coordenada, raiz de 3 sobre 3 também, e por último, menos raiz de 3 sobre 3. Fechamos aqui. Bom, aí agora a gente precisa calcular o U2. O 2 ele vai ser o W2 dividido pela norma dele do W2. Então a gente tem aqui o vetor 5 terços, vírgula, menos 1 terço, vírgula, 4 terços. Fecho aqui. Dividido pela norma, que é raiz de 42 sobre 3. Bom, fazendo aqui então todos os cálculos, com todas as racionalizações possíveis, a gente chega em 5 raiz de 42 sobre 42, vírgula, menos raiz de 42 sobre 42, vírgula, 2 raiz de 42 sobre 21. Daí sim, a gente atingiu aqui os vetores U1 e U2 do conjunto B, duas linhas, pelo processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Então até os próximos vídeos, pessoal. Até lá! Olá, pessoal, tudo bem? Gostaram aí do vídeo? Dá um clique aí em gostei. E se você não está inscrito no canal, faça já a sua inscrição. Se você está procurando cursos de matemática, entre no meu site www.professorisaiasneri.com.br. Lá, além de vídeos, você encontrará simulados de prova e listas de exercício para você treinar o que está estudando. Eu te espero lá. Forte abraço!